E quais as consequências de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional para o trabalhador? Bom, as consequências elas são muito variadas de acordo com cada caso, tá? Então, nós podemos citar aqui como exemplos mais comuns de acidentes de trabalho, a dor física que aquele trabalhador sofre em razão, por exemplo, de um escorregão, de uma amputação, um dano estético que pode ser ocasionado também por uma amputação, por queimaduras no rosto, por exemplo, cicatrizes, tudo isso vai se reverter em dano estético. Despesas médicas que esse trabalhador tem em razão do acidente de trabalho, ele também pode suportar. A pensão mensal vitalícia, que ela corresponde, essa pensão, ela tem que ser paga, né, no caso, de acordo com a redução da capacidade de trabalho daquele trabalhador graças ao acidente de trabalho. Então, por exemplo, se ele sofreu a amputação de uma mão, ele vai ter uma redução da capacidade de trabalho. E essa redução tem que ser aferida na Justiça do Trabalho e, consequentemente, paga. E quem paga essa pensão vitalícia é a Previdência Social? Não. E nesse caso específico, né, que nós estamos tratando aqui dos acidentes de trabalho, o responsável por pagar essas indenizações, que elas decorrem da responsabilização civil, é do empregador. Tá? Então, é diferente a questão previdenciária da trabalhista. Então, nós vamos ter, inclusive, empregados que recebem um auxílio acidente, um auxílio doença por acidente de trabalho e deveriam continuar recebendo os valores ali da empresa, porque é uma situação que ele teve um prejuízo, ele teve um dano. Muito importante essa dica, né? Então, aí fica o alerta para os empregadores, né? Até uma sugestão que às vezes é cara, mas é ter um seguro, né, de responsabilidade ali para os seus empregados. Se acontecer algum acidente, eles estão pelo menos cobertos, né, com alguma indenização e evita prejuízos maiores para a empresa, né? Exatamente. E, inclusive, doutora, eu queria te perguntar, além dessas indenizações, quais são as outras consequências, então, que prejudicam o empregador? Com relação ao empregador, ele seria responsável, né, por pagar, em tese, todas essas indenizações, caso ele seja o responsável, tá? Porque, em se tratando de acidente de trabalho, como bem pontuado pelo Ivanir, nós temos situações em que o próprio empregado, ele causa o acidente de trabalho, tá? A isso a gente denomina na Justiça do Trabalho de culpa exclusiva da vítima. Nesses casos de culpa exclusiva da vítima, o empregador, ele não tem a responsabilização civil, então ele não vai ser condenado a pagar aquelas indenizações.